nome para chamar, dá um trabalhinho. Mas, vamos aí. Jardel, queria estar com você mais uma vez. Muito feliz, deixa eu minimizar aqui o som, que nos intui nesse sábado, e que Jesus te abençoe, te ilumine, que os mentores amigos te intuem nesse tema tão delicado e tão necessário de se falar. Não é porque, às vezes, assim, mas não fala de política. Eu acho que na vida nós exercemos vários atos políticos. A vida é isso. Então, a gente não pode se esquivar dessa situação. Mas agora é com você. Eu convido você para falar disso aí. O tema é seu. Um beijo na alma, Jardel. É com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Irá. Boa noite, equipe encarnada e desencarnada do Centro Fraterno Luz e Caridade. É um prazer voltar a essa casa novamente, mesmo que virtualmente, para falar sobre política e espiritismo. O que é que tem a ver, Jardel, uma coisa com a outra? O que tem a ver, Iracema, uma coisa com a outra? E quais os aspectos do espiritismo, como as bases, os alicerces da doutrina espírita, podem influenciar, de alguma forma, a política, essa política nossa do dia a dia que nós estamos aí enfrentando. Bem, Iracema, você começou a fazer uma introdução belíssima. Eu imaginei que você ia acabar fazendo a minha palestra hoje, porque praticamente as coisas que você colocou, e colocou muito bem, em poucas palavras, com a objetividade que só os espíritos têm, né? Tudo aquilo que nós vamos conversar hoje sobre o eu e a política. E não é o eu simplesmente como um cidadão qualquer, mas eu espírita, eu enquanto espírita. O que é que eu tenho a ver com a política? Né? Eu sou responsável por isso também. O espiritismo tem a ver o que com a política? Que tipo de pontes ou de paralelos nós podemos traçar em relação ao espiritismo e à política, né? E é isso que nós vamos tentar refletir aqui hoje, porque ultimamente eu tenho pegado esse tema para estudar mais profundamente. Essa é minha quarta palestra sobre esse assunto, né? Nós falamos sobre artifícios e artimanhas, falamos sobre imitação, falamos sobre padrões políticos, né, dentro e fora da doutrina espírita, falamos de padrões de comportamento político, quando eu falo do eu enquanto espírito encarnado, envolvido em processos políticos. E aí eu fiquei pensando, poxa, talvez a doutrina, o movimento espírita, não a doutrina em si, mas o movimento espírita, esteja carente um pouco de reflexões e de discussões nesse sentido. Eu peguei e falei, quer saber? Eu vou comprar essa briga. Eu vou levar isso para as minhas palestras, eu vou levar pelo menos para as palestras onde permitem que eu escolha o tema. Eu sempre vou escolher temas problemáticos. E aqui, abertamente, eu peço que, assim como eu já vejo acontecer aqui no Centro Fraterno, outros centros espíritas também utilizem a estratégia do espiritismo aplicado. O que é isso, Jardel? É o espiritismo que nós estamos tentando aplicar no nosso dia a dia, fora da casa espírita, fora da sociedade espírita, que a gente insiste em segregar. É o espiritismo na prática, é o espiritismo dentro da minha casa, o espiritismo no meu trabalho e o espiritismo em lugares que a gente acha que não tem nada a ver com a política. E aqui cabe a gente separar uma coisa da outra. Uma coisa é o significado e outra coisa é o significante. Eu não vou explicar a etimologia dessas palavras, nem o porquê, mas eu vou dar um exemplo para a gente partir para o que realmente interessa, que é política e espiritismo. Mas eu não poderia deixar passar essa nossa insistência de confundir conceitos em relação à sua prática. Uma coisa é ser espírita, outra coisa é ser o espiritismo. Me julgam, às vezes, por coisas que eu digo, por coisas que eu faço, por coisas que eu falo. Como quem diz, mas Jardel, você não é espírita? Sim, eu sou espírita. Eu não sou o espiritismo. Não venha aqui atrás de mim acreditando que eu sou o espiritismo, não, que você vai quebrar a cara. Porque eu sou tão falho quanto as outras pessoas.
A gente fica falando, que eu sou um estudante, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e esquece que muitas das vezes, enchendo a boca, a gente está carregando nas costas uma responsabilidade muito grande. Enchendo a boca para dizer, eu sou estudante. Sim, tenha cuidado com o que você diz. Porque às vezes a força que você bota na palavra, as outras pessoas vão entender que você já é aquilo. Porque você está estudando, em algum momento você se forma, não é? Ou você vai ficar estudando para sempre? Não é melhor, talvez, trocar estudante para aprendiz? Porque o aprendiz tem uma responsabilidade diferente. Porque todo estudante estuda, né? Todo aprendiz estuda, mas nem todo estudante aprende. Você lembra como é que aplica a fórmula de Bhaskara, Iracema? Você lembra de trigonometria? Você sabe aplicar isso na prática? Não. Pois é, tem coisas que a gente estuda, mas não aprende. Por quê? Não tem aplicação. A doutrina espírita traz essa responsabilidade para nós, traz esse diferencial. Assim como algumas disciplinas que a gente estuda na faculdade, a doutrina espírita tem o seu aspecto acadêmico aplicado ao nosso dia a dia. Então você não estuda por estudar. Você não estuda acreditando que toda vez que ler uma palavra de salvação, você estará salvo. Isso não acontece aqui na doutrina espírita. Quando você lê e entende o que está escrito, você ganha uma responsabilidade. Você ganha ali um aspecto de cobrança muito maior. Porque Deus não cobra dos ignorantes. Deus não seria justo. Deus não seria a justiça se cobrasse de pessoas que não sabem. Ele começa a cobrar daqueles que sabem, como diz lá Paulo na primeira carta aos Coríntios, né? Quanto mais se sabe, mais cobrado é. Então, a gente aprende Espiritismo para aplicar. Não aprende Espiritismo para ficar fazendo palestra, não aprende Espiritismo para ficar aqui devaneando na vida. É porque é filosofia espiritualista. Então você vai acreditar que vai ficar lá naquele ócio, né, dos filósofos que fumam e ficam pensando na vida. Não, não é isso. A doutrina espírita tem como base principal o cristianismo. Então, como cristãos espíritas, entendemos a responsabilidade de pegar no arado. Entendemos a mensagem do Cristo quando pede que a gente carregue a nossa cruz, cada um carregue a sua e ande. Então, eu não vou ficar trocando o significado pelo significante. Às vezes a gente troca os políticos pela política, por exemplo. A política é feita de pessoas, a política não é feita de ideias, a política é feita de acordos, não é feita de padrões que a gente fica criando no nosso dia a dia, acreditando que só porque eu acho que tem que ser assim, as coisas têm que ser assim. E diferente disso, olha, é tudo ladrão, é tudo bandido, é tudo corrupção, é tudo isso, é tudo aquilo outro, e você esquece daquela roubadinha que você dá ali no trânsito. Você esquece também do meio mundo de roubadas em que você se enfia quando você se mistura com porcos, porque como me diz minha mãe, né, que se mistura com porcos, farelo come, né? E aí a gente lembra o aspecto mais profundo da obsessão, quando diz que me diga quem tu és, que eu te digo com quem tu andas, né? Então, às vezes, tudo o que acontece na nossa vida, num aspecto mais individual e também dentro de um aspecto mais coletivo, é tudo resultado das minhas escolhas. Eu não posso simplesmente pensar pequeno do ponto de vista espiritual, acreditando que todas as minhas escolhas são simplesmente o resultado de coisas que eu lá semeei no passado. Como se diz que tudo que acontece nessa vida é só porque eu fiz lá na outra encarnação. Então eu mereço e fico aqui pagando de sofredor, vítima involuntária, não, você é uma vítima voluntária de causas anteriores e também das causas atuais. Quem não sabe, quem não entendeu ainda a isso, pega o Evangelho e lê lá os capítulos causas anteriores, é separado. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está separado no Evangelho. Um capítulo é causas anteriores. Outro capítulo é causas atuais das aflições. Por que está separado? Porque lá no Evangelho, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, Jesus deixou bem claro que o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então tem coisas que nós criamos aqui na carne, que só podemos resolver aqui na carne. E tem coisas que nós conseguimos lidar muito bem como espíritos desencarnados, que só vamos poder vivenciar quando desencarnarmos. O Espírito sopra onde quer, é o que Jesus diz. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai.
Então, isso significa que nós temos o véu do esquecimento, no aspecto mais sublime da reencarnação, que é segundo Joana, é o método do amor de Deus para a reparação das faltas humanas. Joana de Ângeles, lá no livro Jesus e Atualidade, ela coloca no capítulo Jesus e Reencarnação justamente essa citação, que a reencarnação nada mais é do que um método da justiça e do amor de Deus para a reparação das faltas humanas. Eu cometo as minhas faltas lá no passado, lá nas outras reencarnações, né? E hoje eu resgato justamente aquilo que eu ajudei a ser construído lá no passado. Lá no passado, quando eu entendo que sou reencarnado, quando eu sou reencarnacionista, acredito na reencarnação, talvez eu não pense na profundidade do que eu acredito. Que, por exemplo, eu quando paro para perceber que essa burocracia que eu enfrento todos os dias para pegar a segunda via de um documento, ou essa burocracia que eu enfrento para poder vencer a desconfiança do outro, porque eu tenho que provar que sou eu mesmo, apresentando documentos, ou eu tenho que provar que eu sou uma pessoa fiel, quando não estou com o nome sujo no SPC, são coisas que nós construímos lá no passado, porque nós somos essa desconfiança. Essa foi a sociedade que nós construímos para nós. Reencarnação pós-reencarnação. Isso não é diferente em relação à política. Isso a gente constrói desde a época em que nós éramos primatas. Primatas, sim. Quem não acredita ainda na teoria da evolução, né? Bem, está um pouco atrás aí na doutrina espírita, né? Está meio que misturando as coisas. Mas é nisso que nós acreditamos. A doutrina espírita caminha junto com a ciência. E quando os espíritos dizem que quando a gente... Se algum dia eles falarem alguma coisa diferente disso, é para nós esquecermos a doutrina espírita e seguirmos a ciência. Porque a intelectualidade ajuda a promoção da moralidade, e assim sucessivamente, e vice-versa, certo? Mas quando nós evoluímos intelectualmente, nós percebemos o quanto dos nossos instintos nós conseguimos educar. O que isso quer dizer, Jardel? Para não ficar tão complicado, eu vou pegar um outro texto que é de Joana de Ângeles, do livro Lições para a Felicidade. Quem puder, leia. É o capítulo número 2, Instinto e Inteligência. Joana de Ângeles coloca lá em poucas palavras, e aqui eu resumo para vocês, dizendo o seguinte, que nós todos, seres humanos, somos movidos por instintos. Eu sou movido por instintos. Os animais irracionais, como os primatas, entre outros, tão inteligentes como menos inteligentes, são movidos principalmente pelo instinto da sobrevivência. E nós também somos movidos primeiro pelo instinto de sobrevivência, depois pelos instintos mais intangíveis, como o instinto do prazer, o instinto do desejo, o instinto dos interesses pessoais. E é isso que nos move. Isso que como é que eu posso dizer, nos força a fazer as coisas da forma que nós fazemos. E essa força que nos atrai, que se chama instinto, precisa ser educada. Educada com o quê? Usando o quê? Segundo Joana de Ângeles, usando a inteligência. Só que para ser inteligente, eu preciso ser consciente. Eu preciso ter consciência de que eu tenho instintos, que eu falho por causa desses instintos. E aqui, só para abrir um parêntese rapidinho, para cada um não pensar instinto de uma forma diferente, eu só vou colocar o seguinte. Segundo Joana de Ângeles, instintos são impulsos automáticos do ser. Impulsos automáticos do ser. Aí você pensa aí no seu dia a dia, aqueles momentos em que você, faz as coisas sem pensar. Faz as coisas automaticamente, como dirigir, como comer, como tomar banho. Às vezes a gente entra em casa e não sabe nem como foi que entrou. Entrou assim como zumbi, né? Totalmente. Ou então acorda no dia seguinte e não lembra nada do que aconteceu durante a noite, o momento que de tão cansado que você esteve, porque a sua inteligência educou o instinto da matéria, o instinto do corpo, para que ele já saiba o que fazer quando você até mesmo não estiver nela. É o que nos permite continuar respirando enquanto dormimos. É o que nos permite continuar sem fome,
mesmo depois de ter beliscado alguma coisa, para enganar a barriga, né? Lembra daquela história? É o que nos leva, por exemplo, a repensar a utilidade de uma máscara. Por quê? Eu não suporto a máscara. Para que diabo Deus foi inventar essa pandemia para eu ter que usar máscara? Me sufoca. Eu não consigo mais correr para pegar um ônibus. Porque eu estou morrendo, eu tenho que tirar aquilo, não sei o que fazer. E aí você usa a inteligência para poder educar esse seu instinto, para poder educar esse seu instinto de que as coisas só podem acontecer do jeito que você quer. Até agora, com tudo que eu falei, conseguiram associar a forma como nós pensamos a vida em relação à política? Porque tudo que eu disse até agora é aplicado à política. Porque as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Não pode ser da forma diferente. Eu exijo dos políticos, eu exijo da política do meu país a mesma coisa, a mesma forma, o mesmo tratamento, a mesma qualidade que eu exijo do garçom no meu atendimento do restaurante, que eu exijo do atendimento na clínica que eu vou ser atendido, ou em qualquer outro tipo de prestação de serviços. Mas aí eu vou e volto, porque uma coisa é ser um eleitor, outra coisa é ser o político. Porque aí o político tem um lado muito mais gritante, que é o lado da responsabilidade, de assumir um compromisso, de ajudar, no sentido de servir. Eu fico procurando, por exemplo, na memória ou nos livros, em que momento foi que as autoridades políticas passaram a ser mais autoridades do que servidores públicos. Porque houve um momento da história em que eles eram tão servidores públicos quanto aqueles que privilegiadamente se tornaram servidores por meio de um concurso público. Sim. Eles são servidores públicos, eles estão a meu serviço, estão a serviço da população. Eles estão ali para entender os interesses do povo. Eu aqui não estou para me submeter aos interesses dele, ao contrário. Quando nós acordarmos para isso, e aí é que nós estamos chamando para a consciência, o despertar de consciência que Joana de Ângeles coloca, eu vou perceber que democracia é realmente o povo no poder. Mas o povo é que está no poder. O povo já está no poder. Ele é que está abrindo mão do poder que já tem. Porque não sou eu que voto, não sou eu que escolho. Eu ia falar um palavrão agora, mas não sou eu que coloco os nossos irmãos bem amados lá no poder, né? Aqui o fingimento nosso, né, de cada dia nas palestras, os nossos irmãos queridos, são nossos irmãozinhos, não são dignos da nossa raiva. São dignos sim da nossa raiva. Porque de certa forma eu voltei escolhendo, esperando que ele pudesse pelo menos descobrir ou me perguntar o que é que eu preciso, o que é que ele está disposto, ou o que é que ele está disposto, o que é que nós estamos esperando deles, né? Esperando esse tipo de abertura, mas é aquele detalhe. De boas intenções, o inferno está cheio, não é verdade? Se eu for esperar demais, quem espera para ver, vê demais, não é verdade? Então, é o convite que há anos está sendo feito. A vida está nos convidando, por meio dessa engenharia universal que Deus interpôs, chamado livre-arbítrio, a repensar os nossos processos de escolha. Como eu estou fazendo as minhas escolhas? Será que eu aqui, resmungando sobre a vida política, sobre a minha situação política, eu vou conseguir resolver alguma coisa? Porque o resmungão diz o seguinte: alguém tem que fazer alguma coisa. Essa é a frase do resmungo. Ele não faz. Né? A pessoa que só reclama. Ele não faz nada. Fica aqui amaldiçoando, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Fica aqui amaldiçoando a escuridão em vez de acender vela. É a pessoa que resmunga. Se a gente percebesse que esse poder sou eu que tenho, e que eu sou capaz de mobilizar ideias, principalmente hoje, porque nós estamos aqui em lives, temos a tecnologia, temos a proximidade mesmo com a distância forçada pela pandemia. Ainda me sinto próximo das pessoas que eu gosto, porque virtualmente nós podemos nos ver, podemos conversar ao vivo. Onde isso foi possível? Pense que essa tecnologia assusta mais
do que a época em que Gutenberg criou a imprensa. Lá em Notre-Dame de Paris, que é o nome verdadeiro do livro Corcunda de Notre-Dame, o cardeal, o bispo que prende o Corcunda lá na torre para que ninguém veja a aberração que ele é e força ele a tocar os sinos nas horas certinhas, aquele sacerdote rigoroso, típico daquela época, onde a igreja tinha o poder político do Estado, ou seja, ela tinha o poder de mandar e desmandar, tinha poder sobre os reis, né? Ele instituía as normas e ele já sabia que o avanço tecnológico, o avanço intelectual da população ia acabar destruindo os dogmas católicos. E a frase mais famosa desse livro, em francês, diz o seguinte: isto aqui vai destruir aquilo ali. O que é que ele está apontando? A imprensa de Gutenberg, que ele prendeu nos porões da Catedral de Notre-Dame, para que ninguém veja como a informação poderia ser espalhada mais facilmente. Uma imprensa que é uma aberração, um trabalho miserável para poder imprimir um papel, mas ele diz, já vislumbrando o futuro tecnológico, já vislumbrando o avanço da humanidade, quando ele diz assim, olha, isto aqui, esta imprensa, vai destruir aquilo ali, a catedral, ou seja, a igreja. Isto aqui vai destruir aquilo ali. Foi o que ele colocou. E Victor Hugo, o autor dessa obra maravilhosa, ele escreve isso já vislumbrando as discussões que iam acontecer ao longo, né, das eras, ao longo dos séculos, do nosso futuro. Então a gente fica pensando que nós, enquanto população, nós, enquanto pessoas criativas, ficamos retendo os nossos talentos. Os talentos que Jesus, na parábola dos talentos, pede para a gente investir. Não esconder, não guardar, não esperar que as coisas aconteçam. É eu procurando verificar em mim como é que eu vou aplicar essa energia que eu tenho. Essa energia que eu estou desperdiçando com a raiva. E a energia que eu recebi de Deus, essa energia de controlar esta matéria maravilhosa, essa energia que Ele me legou com certa responsabilidade e confiança, eu posso depositar ela da forma que eu quiser, porque ela é santa, se vem de Deus. Ela é santa. Por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, se não me engano, não jogue aos cães as coisas santas. Não jogue as pérolas aos porcos. Então eu tenho que entender, antes de tudo, que eu tenho essa responsabilidade. Porque Deus me permitiu ser co-criador nesse processo de criação. Amélia Rodrigues, no texto Testemunhos à Fé, ela lembra que nós somos construtores de um reino de amor e paz. E o que é que um construtor de reino de amor e paz utiliza para construir um reino de amor e paz? Que material é que ele utiliza? Amor e paz. É só isso que ele precisa. É difícil, sim, colocar em prática. Não estou dizendo que é uma coisa absurda a gente não fazer o contrário. Absurdo, talvez, a gente ficar estudando, lendo e continuar nessas mesmices de resmungões. Nós vamos orar pelos nossos políticos, para que os espíritos superiores possam iluminar as suas consciências e eles possam fazer o trabalho que lhes compete. Sim, e o céu? Faça por ti que eu te ajudarei. Eles não interferem em nossas vidas, eles nos influenciam e podem até nos governar se assim o deixar. Mas são os espíritos inferiores que fazem isso, nos governar. Os espíritos superiores entendem muito bem o nosso livre-arbítrio e respeitam isso. No livro Deixe-me Viver, Luiz Sérgio aparece para uma menina que queria abortar. Ele disse, não faça isso, e some. A mulher chega e desmaia, em tempo de perder a criança. E ela simplesmente desesperada, assim, acorda e falou, você viu um homem apareceu aqui? Aí a recepcionista disse, não apareceu ninguém. Ela ficou perdida, atordoada e foi embora. Ou seja, Luiz Sérgio interferiu no livre-arbítrio dela. E o que os espíritos superiores convocam ele? Olha só o que acontece. Convocam ele, chamam ele a atenção e chamam ele num conselho de classe, né?
para discutir o comportamento e o que é que Luiz Sérgio deveria fazer para poder reparar essa falta, ainda desencarnado. Ele não poderia reencarnar enquanto não resolvesse esse problema que ele criou. O que ele tinha que fazer? Olha, seu objetivo de vida é encaminhar a nossa irmã para o centro espírita. É encaminhar ela para, não sei para onde, mas para que um lugar, ou para um meio, que ela possa descobrir o que foi que aconteceu com ela. Aí sim, você estará reparando a sua falta. É isso que acontece com os espíritos superiores que interferem no nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é como senha de banco. É pessoal e intransferível. Não adianta, então, dizer que, olha, foi por causa de político tal que você está fazendo tais coisas. Ou que você não teve outra saída, porque é todo mundo ladrão e você tem que roubar também. Isso não existe. Não existe desencarnado interferindo no seu livre-arbítrio. Imagine encarnado. Existe, sim, uma obsessão de encarnado para encarnado. Mas interferência de livre-arbítrio do outro, não. A gente até já sabe disso, né? A gente tenta que meio burlar isso. Eu fico muito chateado quando as pessoas em centro espírita citam livros como Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ou Como Persuadir Pessoas. Ou seja, utilizando estratégias muitas vezes nefastas para a gente tentar não interferir no livre-arbítrio diretamente, mas influenciar o processo de escolha do outro. Tipo, nublar o seu discernimento. E aí a gente lê lá na questão, né, 628, dizendo o seguinte. 628? Eu acho que é. É próximo às questões da 625. Que a 625 diz que Jesus é nosso modelo e guia, certo? A 628 pergunta o que é justiça, segundo entendia Jesus. E os espíritos respondem que justiça é o respeito ao direito do outro. É o respeito ao direito do outro. Que direito o outro tem? Do ponto de vista espiritual. Porque eles responderam do ponto de vista espiritual. Não do ponto de vista das leis humanas, mas do ponto de vista espiritual. Ele tem o direito de exercer o livre-arbítrio dele da forma que ele quiser. Por isso que Jesus disse que era para a gente abrir mão. Abra mão de tudo que você tem, abra mão dessas ideias que você acha que são as certas, que são as corretas. No capítulo 17, ele diz, cuidado com o fermento farisaico, ou seja, esse fermento dos fariseus. Os discípulos até entendem que ele estava falando do pão, né? Não comprem pão dos fariseus, porque, né? Não, ele está dizendo, não, vocês não entenderam o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é o seguinte, os fariseus costumam fazer e dizer coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então, tenham muito cuidado, porque Amélia Rodrigues repete isso no texto dela, Testemunhos da Fé, dizendo que o fermento dos fariseus, citando Jesus, o fermento dos fariseus estava aumentando as crendices e a crueldade. É isso que eu estou fazendo quando eu espalho por aí ideias de que a política é corrupta, que eles querem ser políticos. Não. Você está desconstruindo, espalhando crendice e espalhando crueldade. Cuidado com o fermento dos fariseus. Isso é uma conduta farisaica. O que eu tenho que pensar antes de tudo é partindo da questão 919, partindo que só sei que nada sei. Eu sei o que é política, eu sei o que eu estou falando. Da mesma forma, sobre a saúde, eu sei o que é máscara, eu sei como usar uma máscara. A gente aprende, né, a usar. A gente ouve, a gente entende. Por que não com coisas mais complexas, um pouco mais difíceis, como política? Será que eu sei o que é que eu estou falando? Se eu não sei, eu vou procurar saber. Não vou parar no ócio. Eu sou um aprendiz. Estou aprendendo para aplicar. Volto lá para o início da nossa fala. Se eu sou aprendiz, eu entendo a responsabilidade que é aprender para continuar sendo um construtor desse reino de amor e paz. Se eu quero ver esse reino de amor e paz construído, eu tenho que adiantar esse reino de amor e paz aqui, para a minha vida. Hoje, eu tenho que mostrar o que é amor, eu tenho que mostrar o que é paz. Da mesma forma que, se é por meio da política que a gente vai construir um reino de amor e paz, bem, eu posso entender que
Talvez a política não vá construir, mas é uma das ferramentas que vai nos fazer entender como eu posso fazer a política melhor, para que ela não prejudique o trabalho que eu estou realizando, que é de construir um reino de amor e paz. E aí eu vou procurar políticos, eu vou procurar candidatos que estejam envolvidos com esse tipo de compromisso, para que não venha prejudicar o trabalho que nós estamos tentando fazer enquanto sociedade. Enquanto nós estamos tentando construir uma educação melhor, aí eu vou procurar candidatos que vai ali mover os recursos públicos para poder incentivar a construção disso. Então, vou avaliar propostas nesse sentido. Eu vou pegar ali essas propostas e vou estudar elas. E vou ver aqui, vou conversar com esses candidatos e vou perguntar, olha, você está disposto a pensar dessa forma? Porque eu vou mobilizar pessoas para que elas comprem essa briga com você, para que a gente possa correr atrás. Será isso possível? Olha, nós estamos aqui construindo um processo educacional dentro do centro espírita que está ajudando crianças a aprender mais rápido, está ajudando os idosos a se alfabetizarem mais rápido. Se você não poderia, talvez, construir uma proposta de educação para poder implantar esse método nas escolas municipais, nas escolas estaduais, ou seja, ajudar a espalhar esse método por aí? Um único amor, ou um único homem carregando o amor é capaz de contagiar milhões, dizia Mahatma Gandhi. Ele construiu um método chamado pacificação não violenta. Pacificação não violenta. Ele construiu esse método, Mahatma Gandhi. E ele conseguiu a independência de mais de 1 bilhão de seres humanos na Índia, utilizando esse método, para conseguir se livrar das influências da Inglaterra. Conseguiu liberdade da Inglaterra por meio desse método. Ele tentou influenciar Hitler a Hitler adotar este tipo de método. E disse, olha, Hitler, talvez você devesse a pacificação não violenta. Pena que a carta que ele escreveu não chegou até lá. Foi interceptada pelos britânicos, né, no início da Primeira Guerra, mas ele mandou 2 cartas. Uma curtinha, só para dizer, olha, está espalhando por aí um boato de que você quer uma guerra. Aí ele fala do método. Talvez nós possamos conversar, ou seja, eu posso ir até aí, a sua casa, para podermos conversar mais. Gandhi fala isso. Tem na internet as cartas, é só ler. E depois a segunda carta diz o seguinte, a guerra começou, ele manda a carta tem quase 2 folhas, é 1,5 páginas. Ele fala assim, infelizmente, não consegui de você o que eu mais gostaria, que seria um líder adotar a pacificação não violenta. Porque Gandhi não se considerava líder. Porque ele conseguiu a independência não sendo presidente de um país, não sendo um político, mas ele usou o meio político para conseguir a independência. Está vendo como nós estamos pensando pequeno? Por que é que eu tenho que me candidatar? Por que é que eu tenho que me enfiar dentro de uma câmara com outros tantos 500 e tantas pessoas que pensam tão diferente para fazer a diferença? Se eu sei que, seguindo o exemplo de Gandhi, eu, transformando a mim mesmo, posso transformar o mundo à minha volta, seja você a transformação que você quer ver no mundo. É o que Gandhi diz. Seja você a transformação que você quer ver no mundo. Então ele diz o seguinte, você simplesmente tem que estar disposto a se doar. Você simplesmente tem que estar disposto a doar um pouco de si mesmo, abrir mão do que você acha que sabe, do que você acha que pode, para fazer realmente, para fazer o que pode, para fazer o que você sabe. Isso é agir com sabedoria, agir de acordo com o que eu sei. É a sabedoria. Quando você não está sendo sábio quando você inventa história, quando você inventa desculpa, quando eu fico aqui me justificando, dando desculpa. Não é assim que nós vamos mudar qualquer que seja os processos da nossa vida. E a política é só mais uma delas. Eu não vou conseguir mudar o centro espírita para melhor, derrubando o presidente, ou fazendo um motim, ou me melindrando
dentro do centro espírita, ou me fazendo de vítima, ou criando histórias, espalhando boatos. Eu não vou conseguir fazer isso. Ah, mas no centro espírita não acontece isso. Acontece sim. Porque Nora, o espírito Nora, escreveu um livro contando uma historinha muito interessante, de um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, onde até as falanges espirituais compraram uma briga com aquela criatura que, politicamente, queria instituir o poder, tomar o poder dentro da Casa Espírita, porque é o poder que nos traz o prestígio que nós tanto buscamos, a fama, o direito de fala, o lugar de fala, né, que a gente está tanto citando ultimamente, a gente acha isso. Mas o poder, é como eu disse, tem um significado e tem um significante. O poder não traz privilégios. O poder traz responsabilidade. Quando a gente percebe que um político, um vereador, um prefeito, um presidente, ele não vai cumprir a sua promessa. Aí sim a gente tem que fazer um inferno ali na frente da Câmara, na porta, para ele lembrar que é o povo que manda. Isso sim é uma atitude política. Porque ele fez uma promessa. E agora ele já nem fala mais do assunto, porque ele está falando de outras coisas agora, está falando de turismo, está falando de festas, está falando de final de ano, está falando de Natal, está falando de um monte de coisa. Mas a briga que ele comprou conosco, ele nem fala sobre o assunto, não. Ele tem que passar uma posição. Vai encher o celular dele, vai encher a caixa de correio dele, vai lotar os telefones, vai fazer da vida desse político um inferno, para lembrar que ele é responsável. Ele tem responsabilidade conosco. Foi o que Jesus fez quando virou a banca, diz, vocês são sacerdotes, você tem responsabilidade. Não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. Uma casa de oração, é uma casa de entrega, é uma casa onde nós devemos estar dedicados a Deus. Existem lugares certos para isso. Então, cada lugar tem o seu lugar, para ser feitas as coisas da forma que devem ser realmente feitas. Isso exige da gente discernimento. É saber discernir. Como é que eu vou saber discernir se eu não estudei? Se eu não trabalhei isso em mim, dizer que talentos eu tenho para poder ajudar o processo político de alguma forma. E entendam que o cobrar que eu estou falando não é sair por aí levantando bandeira à torta e à direita, agindo em nome do bem, como se o bem precisasse de defesa. O bem não precisa de defesa. O bem ele já existe, ele precisa de prática, é diferente. É agir com o bem. É o que Divaldo fala o tempo todo nas palestras dele, lembrando que Joana de Ângeles chamou a atenção dele quanto a isso. Dizer, Divaldo, uma coisa é agir em nome do bem, outra coisa é agir com o bem, ou seja, carregando essa luz. Nós somos luz, nós somos a luz do mundo, então nós já temos o bem dentro de nós. E é o bem que dissipa o mal, tal como o calor dissipa o frio. Palavras de Kardec, no Céu e Inferno, no capítulo O Bem e o Mal. O mal não existe. O que existe é o bem. O mal é a ausência do bem. É o que ele coloca lá. O mal do bem. Quando a gente esconde o nosso talento, o que a gente está dando vazão? Ao frio. E o frio se espalha à medida em que nós contribuímos. Então, eu vou pensar a minha responsabilidade como um ser político. Agora há pouco mesmo eu peguei um Uber. Olha o horário aí. 18h45. Eu peguei um Uber nesse instante, o cara estava falando, todo mundo quer ser político, porque a gente estava andando e vem meio mundo de carro plotado, né? Meio mundo de propaganda, viu o nome de uma capitã, um sargento, um pastor, e aí diz, todo mundo quer ser político. E eu pensei cá comigo, como se ele não fosse político também. A gente pensa pequeno, porque querendo ou não, quando você diz que quer ter uma carteira de identidade, quando você diz que precisa de uma carteira de trabalho, quando você adquire um CPF, você se tornou um ser político. Quando você tem sua carteira seu título de eleitor, você é um ser político. Não quer ser político? Vá viver com os índios. Agora, não pense que, não convivendo com os índios, você também não vai ter que lidar com a política, porque lá tem cacique. Lá tem supervisores.
Está confundindo significado com significante. Você quer fugir desse sistema político. É isso que você quer dizer. É isso que o que você está querendo dizer é: eu não quero viver mais nesse meio político. O que eu quero é viver com os índios, porque o sistema político deles é mais interessante. Vá lá. Você que sabe. Você estudou, você sabe como é. Ou você prefere, talvez, pensar como um espírita, de fato, e dizer o seguinte: eu vou fazer, eu vou dar agora o meu melhor, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda, para tornar a política do meu país melhor. E quem sabe, nas minhas próximas encarnações, eu não vá colher agora frutos diferentes dessa semente que eu plantei. Porque a gente vai voltar. Da mesma forma que nós educamos nos nossos filhos, para nos educar novamente no futuro, que às vezes a gente não pensa nisso, né, Ira? Você educou seus filhos direitinho, Ira, para que eles possam te receber novamente na próxima encarnação e repassar tudo aquilo que você repassou para eles? O que é nascido da carne é da carne. E o que é nascido do Espírito é do Espírito. São coisas totalmente diferentes. Eu educo essas crianças e no futuro o que é que eu vou esperar delas quando eu reencarnar? Se eu ensinar para elas a viver em função do ter, em detrimento do ser, é isso que ele vai me ensinar quando eu voltar. A ser esse mesmo competidor, a tirar vantagem das coisas, a viver com achismos, a ter sucesso, a ter prestígio, a ter e ser nada. Fica em segundo plano. Fica lá para quando você se aposentar. Quando você se aposentar, aí você entra no centro espírita, se engaja e aí você começa a trabalhar no ser. Mas a sua vida inteira foi trabalhada em função do ter. Para ter sucesso, para ter uma boa aposentadoria, para ter... Só isso. E aí aquele ensinamento de Jesus fica em segundo plano, que é: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto é acréscimo da sua vontade. Então eu posso fazer tudo isso e no final posso acabar perdendo tudo, porque eu não aprendi a abrir mão, como o mancebo rico se recusou, eu também estou me recusando a abrir mão de tudo que eu tenho. Ideologicamente, metaforicamente, abrir mão das ideias, abrir mão dessa minha ideia de posse, dessa minha ideia de apego, porque toda ideia de apego faz com que eu fique preso a essa ideia fixa de que as coisas têm que ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero, as pessoas têm que se conduzir do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Esse mouse precisa funcionar do jeito que eu quero, porque senão eu me irrito. Me dá vontade de tacar ele na parede. Se essa luz apagar aqui agora e minha internet faltar, eu vou ficar irritado, porque eu estava dando uma palestra, estava a serviço do Cristo e eu me reto por causa dessas coisas. Está pensando pequeno. São os radicalismos que não nos levam a nada, a não ser a descentralidade. A polarização, a descentralização, não, a centralização é o que você quer dizer. A auto-obsessão do ponto de vista espiritual. É eu me obsidiando, eu exigindo de mim mesmo, eu forçando a mim mesmo, eu tentando me vingar, eu tentando me penitenciar, eu fazendo isso tudo. É o que Sueli Caldas Schubert nos traz. A auto-obsessão é o processo destruidor do espírito, ou do subconsciente espírita. Ou seja, eu sou espírita, pelo nome. Mas na prática, o que prevalece são essas ideias que eu carrego e que sou corresponsável pela criação delas. Porque a gente fica culpando terceiros por isso, né? Mas, na verdade, é resultado desse processo cultural que, reencarnação após reencarnação, eu fui ajudando a construir. Até que, em algum momento, eu tome consciência dessa responsabilidade disso e digo: não, agora chega, eu vou fazer diferente. Porque nas minhas próximas encarnações eu quero encontrar algo melhor. Eu não vou encontrar logo em seguida, porque o processo evolutivo do ser leva séculos, segundo o Livro dos Espíritos. Segundo Joana de Ângeles, inclusive, o processo do autodescobrimento, da transformação e do despertar do ser consciente leva séculos.
muitas reencarnações ainda, estamos na infância desse processo evolutivo. Nós não estamos tão perto da perfeição assim. E nós não podemos exigir perfeição do outro. Porque há muitas moradas na casa do nosso Pai. Era só isso tudo que eu queria trazer para vocês. Não pense que amanhã é tipo, tá em cima da hora e etc e tal. Existe alguma coisa que você, assim como eu, podemos fazer agora, da melhor forma possível, enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda. E aí ir nos preparando ao longo desses 4 anos. 4 anos, gente, é muita coisa. 4 anos até as próximas eleições. Construindo relações, construindo um processo político forte. Não é instituir o espiritismo dentro da política, não, muito pelo contrário. É instituir a ética, é instituir a moral, é instituir o amor, a paz dentro da política. Da mesma forma que eu quero amor e paz dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, em qualquer lugar. Então vamos sim, pegar no arado, sem olhar para trás. Porque se olharmos para trás, não seremos mais dignos do Cristo. Vamos tomar a nossa cruz, essa cruz que é nossa, não é de mais ninguém. Vamos carregar e vamos recomeçar. Recomece. De novo? De novo. Recomece quantas vezes for necessário. A vida é feita de ciclos, é séries de recomeço. Ano começa, ano termina. Minuto começa, minuto termina. Palestra começa, palestra termina. Então, vamos recomeçar. Porque, embora nós não possamos voltar atrás e fazer tudo de novo, diferente, nós podemos começar agora e contribuir para um final mais feliz, tá bom? Muito obrigado, gente, pelo espaço. Muita paz. Eu é que te agradeço você ter aceitado o convite. E o tema que quando você colocou, eu pensei, Jardel tem capacidade de falar sobre isso. E você fez colocações aí tão boas, totalmente dentro de alguns seres assim da doutrina, tipo Joana, né? Como você trouxe muita coisa de Joana aí. E Joana, ela fala com uma firmeza sobre isso, de como nós não nos conhecemos, como nós temos sempre aquela coisa de colocar a culpa no outro, não é? E voltando ao campo que nós estamos falando, é uma coisa que nós somos participantes, não é? Do político. Você sabe, Jardel, eu vou te falar aqui agora, e vou abrir aqui. Quando você me falou o tema, eu achei essa figura bacana, que é o Kardec e a bandeira do Brasil. Não é verdade? Ficou bem bacana, e eu fiz a adaptação. Muito legal. Aliás, todos os seus turnos são muito interessantes, né? A gente já olha para o clima e faz um link direto com a imagem, uma maravilha. Muito bom trabalho, parabéns, Iracema. E eu peço intuição à galera, né, a turma do outro lado para fazer, que eu nunca estudei isso, eu não sabia nem para que lado ia, mas quando você faz o bem, os anjos dizem amém. E quando é por uma boa causa, não tenha dúvida que você está sendo conduzido pela equipe espiritual, né, que vai trazer a mensagem e vai intuir. Então, quando você me falou, eu disse que foda eu vou fazer. E normalmente eu procuro fazer o foda que coloque, que seja bem dentro do propósito da live, né, como você acabou de falar. Até para dar uma intuição ao palestrante do que fazer e colocar ele dentro do contexto. Porque, no caso, eu sou simplesmente mediadora, mas vocês é que vão trazer o conteúdo. Tanto que eu sou muito assim, a não ser que seja uma época que eu tenho a necessidade de colocar um tema. Mas, por vezes, você acabou de falar, eu já estou trabalhando com esse tema já há um tempo, não é verdade? Então, você já está com a facilidade, você está com a profundidade já de estudo sobre o tema. Claro, é muito melhor do que eu colocar o tema para você ainda discernir, para você ainda estudar esse tema. Se você já vem trabalhando sobre o
tema. Eu falei, Jardel, qual o tema você coloca? Pronto, eu botei. E eu achei bem interessante que nós íamos falar e falamos sobre espiritismo e tudo a ver com espiritismo e tudo a ver com a conduta política de cada um. Que foi isso que você colocou, né? Você falou, você colocou a conduta política de cada um de nós e colocou também a nossa responsabilidade frente à situação, né, da política, que nós delegamos tanto aos políticos. E quem são os políticos? São irmãos nossos de caminhada, né, com todas as dificuldades que nós também as temos. Então, eu fiz esse folder, coloquei. Eu tive alguns irmãos que me colocaram no direct achando ruim. Achando ruim? Foi achando ruim, foi. E, inclusive, me perguntando qual era o meu partido. Aí eu falei assim, meu partido é de centro espírita. Meu partido é centro espírita. E o grande político, legislador, iluminado, é Jesus. Sim. Foi a minha resposta. Foi o que eu achei melhor na hora para falar. E a bandeira, essa nossa bandeira... Não, Iracema? Essa nossa bandeira, ela não é bandeira de nenhum partido. Ela é a bandeira da nossa pátria, do Brasil. Sim. Uma bandeira linda dessa. É isso que eu entendo. Então, não é bandeira de nenhum partido que nós colocamos aqui. Inclusive, o nosso propósito não foi falar de partidos políticos, foi de falar de espiritismo e política, da nossa atitude frente à política. Inclusive, você falou brilhantemente, trazendo alguma coisa da literatura espírita, que nos coloca uma grande responsabilidade de ação e reação, não é? Que nós não podemos, como muitos de nós fazemos, e com certeza fazemos ainda pelo nosso pouco entendimento, como você colocou brilhantemente, de achar que a culpa é do outro e que nós somos partícipes, né? Que nós participamos de todos os eventos do nosso planeta. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência planetária aqui no planeta Terra, que é o único que nos cabe, por enquanto, não é? E todas as mazelas que nós estamos tendo, muitas delas são produzidas por nós, pelos nossos equívocos, que ainda os temos em grande número. Você falou aí de Jesus, quando ele chegou ao templo, não é verdade? Ele teve atitude. Ele não colocou a culpa nos mercadores. Ele teve atitude e ele o fez. Não é? Tem gente que não acredita. Diga, pode falar. Inclusive, Ira, isso me fez pensar uma coisa, porque, assim, em minha fala, e assim como em muitas outras, eu não costumo trazer muitos exemplos, porque à medida que eu vou falando, eu quero que quem me acompanha comece a pensar onde é que está se encaixando na vida, certo? Então, assim, eu tenho amigos, tenho colegas que estão vivendo um momento político fora do país e que me assistem. Então, não vou ficar simplesmente preso ao que está acontecendo no Brasil. Porque o que nós temos que, a partir de agora, começar a pensar é o seguinte: esse processo político que nós estamos vivendo hoje me força a pensar que só existe sucesso se um determinado partido político ganhar. Ou se A mais B acontecer C. Simples assim. Mas não é assim que as coisas funcionam. Só vamos entender o poder político que nós temos quando nós começarmos a entender o seguinte: que o meu país é a Terra. Porque hoje eu reencarnei no Brasil. Amanhã eu posso reencarnar em outro lugar. Eu não pertenço a esse país. Eu pertenço a este planeta.
E eu pertencerei a este planeta até que eu evolua a ponto de esse planeta não mais precisar de mim. É diferente. Veja Bezerra de Menezes, que é um exemplo de espírito, que enquanto encarnado também foi político. Eu acho que ele viveu 2 mandatos como deputado ou como É, vereador. Foi alguma coisa do Rio de Janeiro, se não me engano. eu acho que Mas foi quando ele deputado. desencarnou, foi deputado, né? E quando ele desencarnou, disseram a ele que ele poderia escolher a esfera de um grupo de estrelas que ele poderia ir. E ele diz: olha, enquanto minha irmã Terra precisar de mim, eu estarei aqui. Ele não falou enquanto meu país. Ele não falou enquanto meu partido político, aquele que eu estive aqui. Ele não se apegou a coisas tão pequenas. Lembrem o que Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ele não Correto. diz, ele não está dizendo para a gente, não se apegue, não. Ele não está dizendo isso, não. Ele está dizendo o seguinte: tome cuidado com aquilo que você se apega. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E ele já deu várias dicas. O meu país é a terra. O movimento político que eu estou ajudando a construir neste momento, independente de partido, independente de ação social, independente de palestra, independente de estudos que eu realizo, é para contribuir para um reino de amor e paz. É esse o resultado que eu estou galgando. É o reino dos céus que Jesus está falando. Esse reino dos céus está próximo. Nós vamos chegar lá, mas a forma como nós vamos chegar lá só depende de nós. A gente não fala o tempo todo de transição planetária, de mundo de regeneração e de não sei o que, etc. e tal. Isso também está incluído. O planeta evolui. O nosso desafio é resistir à atração do mal, porque isso só atrasa esse processo e torna mais sofredor esse processo de evolução. Porque nós vamos chegar lá, pelo amor ou pela dor. E seja então pelo amor. Então, quando perguntarem, assim, quando me perguntam qual é o seu partido, eu digo: é o amor, meu irmão. Eu lhe amo da mesma forma que tentam me amar. É o amor. O meu partido é a paz, que exista paz entre nós. Porque eu oro por você, eu oro por fulano, eu oro por ciclano. Ou seja, é a coragem da fé que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Coragem da fé, pode ler lá esse texto. É você se abrir na hora exata, você perceber a oportunidade e não jogar ela para os cães, não jogar ela para os porcos. E aí você dizer: está pronto com a resposta na ponta da língua. Quem é o seu presidente? É Jesus. Da mesma forma que a gente vê no filme de Chico lá, ou de Chico não, de Divaldo. Aí Divaldo pergunta: quem é meu guia, Chico? Aí as pessoas perguntam quem é meu guia, quem é meu guia. Você tem Emmanuel, e quem é o meu? Eu fico querendo saber. Aí Chico diz: olha, você vai dizer para ela, o seu guia espiritual é Jesus. Não importa. Deixa a vida de querer, deixa as preocupações do outro. A gente fica aqui querendo atender, né? Querer ser aceito pelo outro e acaba o quê? Se afundando na lama, junto com o outro. Em vez de ficar do lado de fora da lama, sendo aquela pessoa que joga a corda. Aí você quer ser o quê? Se pergunte, você quer ser o quê? A corda que ajuda, o que salva, ou a corda que enforca? Porque A escolha. em ambas as situações a corda está ajudando. Ou a corda ajuda a salvar, ou a corda ajuda a enforcar. O que nós queremos ser? Quando a gente começa a pensar nisso, aí é que a gente começa a despertar para a vida e começa a perceber: olha, é esse o tema da minha vida. É isso que eu tenho que trabalhar. É isso que eu tenho que viver em mim. Não vou fazer outra coisa. Não vou levantar desta cadeira até entender o que está escrito aqui, até conseguir praticar, até conseguir ver onde é que se aplica na minha vida. Porque se eu não conseguir ver a aplicação na minha vida depois do esforço, aí eu vou dizer: então esse ainda não é o tema da minha vida. É o autodescobrimento. Eu estou tentando descobrir qual é o tema da minha vida. Pode não ser política, mas eu estarei pensando pequeno se não pensar que tudo que eu fizer tem um impacto político. Dentro da minha casa, dentro do centro espírita, dentro do meu trabalho, onde quer que eu esteja. Eu sou um ser político. É isso. O nome é gratidão, Jardel, pelas Obrigado. suas palavras. Mais uma vez, nós estamos juntos. Eu lhe admiro muito.
porque você tem um raciocínio muito lúcido. Isso é fruto de um investimento de estudos que você faz para você, para o seu crescimento. Isso é louvável, isso é muito bom, independente de qualquer outra coisa. Porque quando você se instrui, quando você procura entender o que você está fazendo aqui, você falou de reencarnação, você falou de livre-arbítrio, você falou de responsabilidade que nós temos conosco mesmo na lei de ação e reação, não é? De não colocar a sua vida na mão do outro, porque ela é responsabilidade sua, não é? Você falou de tudo isso aí. Então, quando você adquire esses conhecimentos, você, com certeza, não será joguete na mão de ninguém, inclusive na mão de espírito nenhum, porque até os nossos obsessores, não é? Eles nos respeitam. E nós temos muitos, que são várias encarnações, eles terminam até sendo os nossos amigos espirituais, quando você alarga seu conhecimento, e eles também bebem nessa fonte de conhecimento, sabendo assim a responsabilidade que eles têm. Obrigado, Jardel. Jesus te abençoe. Obrigado. E essas suas palavras tão lúcidas, né, tenham chegado aos nossos irmãos queridos, né, tenha ajudado de alguma forma na reflexão de cada um, não é verdade? Na responsabilidade que cada um temos, não jogando a responsabilidade totalmente ao outro, aos políticos, enfim, são nossos irmãos, uns na frente, outros atrás, mas todos nós estamos na caminhada da luz. Então vamos acender a nossa luz e em uma grande corrente iluminar o nosso planeta, iluminar todos. Você falou, meu país é a Terra. É isso. É o que nos cabe por enquanto. Ainda não temos plano B. Eu estou assim tão à vontade falando, porque agora o Instagram já não nos corta mais, não é? Eu estou assim, sabe? Agora eu estou me alargando assim do tempo, porque ele já não nos corta mais, né? Ele deu aí um tempinho mais. Jardel, obrigada a você. Obrigado a todos que estejam aí conosco. Que Jesus abençoe a todos. E tenhamos força para nos mudar, porque nos mudando, nós trabalhamos, mudamos toda a psicosfera ao nosso redor. Você falou, mude você e o mundo se mudará ao seu redor. Jesus te abençoe, Jardel. Viu? Excelente final de semana. E sejam Obrigado. todos responsáveis pelo que fizerem. E Jesus te abençoe. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, Jardel.